O modelo operantes é sempre o mesmo. Não existe o que esperar de melhor de uma sociedade tóxica. Uma sociedade tóxica, elas na hora de arrancar a caixa d'água, arrancar água, jogar tudo para fora, fazer todo aquele escândalo, tirar os canos, fazer todo esse constrangimento com a família, aí as craquentas de merda, as canalhas, cheiradeira de cocaína, aquelas que apoiam o baseado, o único motivo que eles chegam nesses níveis com a família aí essa galera não está expondo os meus filhos. Eles não estão expondo aos meus filhos a coletividade tóxica. Sou eu, a mãe tóxica, que não estou expondo meus filhos à escola, dando carta livre para elas fazer o que bem entendem e meter caraminholas na cabeça dos filhos. Mas com o passar dos tempos, o desenrolar das coisas mediante as autoridades, porque naturalmente só são autoridades lá dentro daquele antro da justiça, daquele puteiro narcocapitalista da justiça, quando a gente vê bons policiais se importando com as causas reais da sociedade e não em defender essas canalhas e todos aqueles relatórios estupidamente mentirosos que elas escreveram. Igualmente essa craquenta bandida na TV Record, que era visível que aquela cara de bunda estava mentindo, que aquela mulher deplorável, o que ela queria era muito mais do que acesso àquelas crianças, que o que ela queria era muito mais que as minhas crianças na escola. O que ela queria é aquilo que ela não ganhou do pai das crianças, é aquilo que ela não ganhou do Serginho, é aquilo que ela nunca vai ter em relação a ninguém desta família. E ela sabe muito bem o que é. Aquilo que ela diz que ela tem de todo mundo. Que todo mundo, né, aqui do lugar faz e cede o que ela quer. É muito diferente, senhora Nailde, você ter uma terra e você invadir uma terra. Essa é sua história e não tem outra. Não foi por causa dos meus vídeos que a senhora arrancou a minha água. A senhora arrancou a minha água por causa da inveja, por causa da sua quadrilha, por causa dos más costumes, por causa de tudo que não presta e principalmente não aceitar que nós pudéssemos viver em harmonia com a natureza, viver felizes, viver bem e viver como é a vida. Como é a vida que foi nos outorgada, com os direitos ao nascer, com os direitos divinos do livre-arbítrio. Eu jamais teria tocado nos teus assuntos com drogas, nos assuntos do teu amante, nos assuntos do que você quer que seja, se você não tivesse invadido a minha família, protegido bandidas, desprezado aquilo que o Renato tem de bom e feito as fofocas que você fez. Lembre-se sempre que vocês não são mulheres naturais, vocês são uma quadrilha feminista de politiqueiras deploráveis que usaram da pior tipo de perseguição política para invadir a família, que são as crianças. E você não levou nenhum tipo de paulada exorcística por nada. E não adianta ir lá dizer que você é simplesmente uma drogadinha oportunista para se livrar das culpas. Quanto mais você confessar isso, pior vai ser para você. É melhor assumir nas condições normais de uma mulher que provocou tudo aquilo. Ir na televisão, pegar o mesmo delegado canalha, que já deve estar na rua, que lá é o lugar dele, que ele foi denunciado para a corregedoria. Que saia e que se retrate. E que se retrate, que conte suas verdadeiras intenções. Conte os reais delitos. Leais delito, essa é boa. Leais delito da sua irmã. E o orquestrado antes do Nando chegar. O Nando chegou aqui
Faz um ano ele já está dando relatório no Ministério Público. Que é isso? Onde vamos parar? Nando Flores dando relatório no Ministério Público. A senhora Elisete não tem condições de escrever um relatório usando aquelas palavras hostil. Oh, porque ambiente hostil, eles deixam... Quem faz ambiente hostil é você, bandida. É você, bandida. É você, bandida. Você vai rezar muito, muito para mim não pegar aquele processo e ler. Porque a partir do momento que eu começar a ler aquilo, público, porque eu vou ler público, semana já vamos começar. Colocar ali no telão, bem grande, letra bem grande, para a audiência também poder entender, poder ler. E nós vamos começar de cabo a rabo. Quer dizer, do começo ao fim. E vamos colocar cada uma dessas folhinhas produzidas pela Justiça junto, no seu momento dado. E vamos também colocar todos os vídeos, fazendo todo o trabalho online que a nossa advogada estaria fazendo se não fosse ela estar assustada e ela resolver bater asas e voar. Ela bateu asas e voou. Por causa que quando vem a pressão, não é todo mundo que aguenta. Agora, vocês fizeram pressão sobre os meus filhos, fizeram pressão sobre minha família. Eu estou extremamente cansada hoje. Eu estou desde manhã gravando vídeos, um pós o outro, no tempo do Renato, conforme o Renato aguentou ler aquilo, e intercalando por serviços da minha casa. Assim eu passei muitos dias dos últimos anos, às vezes sem conseguir ver a luz do sol. E quando eu boto meus pés lá fora para tomar um ar, vem um canalha e faz assim, ó. Vem um de vocês, sempre filmando, sempre abusivos, sempre perseguindo crianças, estressando o Renato, fazendo pressão psicopolítica, pressão psicológica e querendo ter razão, quando vocês não têm razão nenhuma. Bandidos não têm razão nenhuma. Eu estou extremamente cansada, mas ainda me sinto em condições de dizer no dia de hoje que eu continuo alinhada com o Bukele. Por quê? Porque essa história que o amor venceu, ele só venceu na cabeça de gente maldita para criar mais problemas, mais delinquência deliberada, mais tudo que não presta, mais ostracismo, mais bullying na escola, mais problemas. E quando tentam resolver, é sempre sobre aquela treta e mutreta, disfarçando-se de bonzinho. Não são bondades, não são amor. Amor, o que eu sinto pela minha querida advogada, que mesmo me ostracizando, mesmo não me entendendo, mesmo, né, se afastando do próprio processo, mesmo, né, mediante tudo, a revolta do Renato, eu não sou capaz de odiá-la. Não, eu não. Eu sou capaz de entender os motivos dela, o desequilíbrio dela, perdeu o marido há pouco tempo. Essas coisas que a gente entende de mulher para mulher. Quando é mulher. Agora, quando você está diante de uma machorra, macho tóxico, esses modificados, desequilibrados pela cultura woke, defensores das drogas, drogas não para o seu real uso e entretenimento, para vínculos com as políticas que defendem. Esse tipo de gente noiado, neurótico, a gente não suporta. A gente não sente empatia, simpatia, não pode. Não é que a gente não sente, a gente sentiu empatia há muitos anos, mas os delitos vieram e nós fomos forçados a estreitar relações, né? Como eu disse, nenhuma das duas foi estranhas para nós. Elas participaram de parte da nossa vida e, infelizmente, como todo canalha, não conseguindo o que quer, vaza e sempre deixa um rastro de horror. Um rastro de horror.
também gostaria de dizer que a nossa advogada errou, pecou durante o procedimento. Ela quis fazer uma dominação, que é também coisas do direito positivo. Eles são ensinados isso nas universidades, isso não tem a ver com o direito real. E querer trabalhar muito no sistema, que já é um sistema cheio de falhas e problemas, por não me conhecer, ela não entendeu o perigo que era colocar uma assistente social aqui dentro de casa. Se assistente social pode ser uma das que também trabalha no Conselho Tutelar e dessa classe deplorável que deu esses relatórios que eu não consigo sequer ler. Eu vou ter que fazer exercício, preparação, deixar minha mente mais forte que já é para poder ler essa porcaria e depois ler para minha audiência a que ponto chegamos numa sociedade decadente. Aí vocês vão entender o que é a sociedade decadente, o que é delinquência deliberada, vocês vão entender o que é criminologia concentrada, que é algo que parece que não existe, mas está entre os meios mais psicopáticos do mundo, normalmente ligado a bebidas e drogas. Chama-se criminologia concentrada. E como uma boa averiguadora dos psicopatas, eu preciso pegar nesses pontos e estar atenta. E principalmente para não afetar os meus filhos, porque eles perseguem os meus filhos. Não é amor o que eles querem oferecer para o meu filho quando o elemento tira os calção daquela maneira, sem necessidade nenhuma, naquele lugar. Sinto muito. Bem como uma mulher deplorável vir fazer possessão, igual a irmã fez possessão da bananeira do Vado, vim fazer possessão de pé de bambu, vim para dentro de um córrego atacar os irmãozinhos, também não é uma coisa para se naturalizar. Não mais, não nessas épocas, não depois das doses, não depois de tudo isso que a gente tem presenciado quando colocada essa quadrilha que sequer foi investigada dentro das dependências da família, obrigando a família a tomar decisões como aquelas que foram tomadas nos anos de 2020. E parece que tem um ovo podre na bandeja, uma laranja podre na caixa chamada, esse que eu quero aí fazer um caracrachá com ele, que fica lá no complô apodrecendo a instituição, desgastando os colegas, fazendo esse tipo de operação medíocre, que não traz resultado nenhum, em vez de aplicar um bom caracrachá com essas pessoas e mostrar isso que eu estou mostrando na internet. O que eu estou mostrando na internet é o que tinha que ter sido feito na delegacia. Nós não estaríamos enfrentando nada disso. Nós superamos muito bem a fraude da pandemia, superamos bem as questões de saúde, como podemos demonstrar, e continuamos superando. Porque é todos os dias superação. O Renato tem várias crises e eu tenho que ampará-lo. Vocês acham que é fácil estar mexendo com esse sangue dele todos os dias? Vocês acham que é simples o que vocês estão promovendo através da justiça? Essa violência política através da justiça? Eu escrevi aqui, ó, complô de violência política através da justiça. Complô de violência política através da justiça. Porque vocês fazem a violência política comigo e não prendem elas. Se vocês fizessem a violência política comigo e ao menos prendesse alguém do conluio para me dar um sossego, ao menos eu teria um resultado. Mas eu não tenho resultado nenhum. Eu fico aqui batendo em facas, me arrebentando. E eu não tenho resultado nenhum. Por isso que eu vou pro caracrachá com esses caras das instituições. Claro, o Renato já foi pro caracrachá com o Conselho Tutelar e eu já dei meu limite para eles. Porque ali é caso perdido. Ali é conluio direto com o tráfico infantil. Porque foi dessa maneira abusiva que eles convenceram promotoria, juiz e tiraram as crianças da aldeia Yanomami do país. Das outras aldeias do país também. E vocês acham que aquelas madres, cielos, aquelas índias, têm a resiliência,
tem a resistência civil, tem toda essa estrutura do meu escritório aqui para enfrentar eles? E a resposta é não. Por isso que eu peço que fechem isso. E principalmente que feche qualquer ligação de ONGs com o Ministério Público. O Estado vai trabalhar por ele, não é com ONGs. Porque nessa parceria público-privado é a mesma coisa de ONU. Ali que vai rolar o conluio. E tem que ter alguém capaz de fiscalizar isso. E a comissão tem que ser de mulheres do meu calibre, não do calibre dessas quengas. Tem que ser pessoas que dão murro em faca, mulheres faca na bota, capaz de analisar. Se o Conselho Tutelar tivesse chegado ali com educação e autonomia, quando eu pedi, entrem. Venham. Venham. Eu estava com as mãos limpas, o barrigão de fora, o top tá vindo pegar um sol. E venham, pode entrar. Eu não disse não pode entrar. Tivessem vindo até mim, conversado educadamente, mostrado a proposta, mostrado os relatórios anteriores, bons e ruins, trabalhados com transparência, teríamos conversado. Poderiam ter se adentrado, mas como trabalho como canalhas, podres, igual mulheres podres, eu não vou botar para dentro das minhas dependências. E disse que os vizinhos que se aliariam com eles participam do mesmo sequestro. Já temos os nomes. Todos os nomes que assinaram aquela porcaria de baixo assinado. São coniventes com isso. Ninguém quer saber das minhas crianças na escola. É acesso às crianças. Acesso negado. Acesso às crianças. Acesso negado. Vai ver se eu nego acesso aqui, ó, pro tio Chico aqui, o vô do tal Jean Góes. Não, eles conversam a hora que for. Com todos aqueles analfabetos queridos que tenham algo para ensinar de pesca, com todos os outros que não são analfabetos, mas que têm decência na cara de não assinar uma putrescina igual aquele relatório de Nando, aquele relatório nojento, estúpido, defendendo o bandido vir quebrar a casa dos outros. E é acusatório, porque acusa o Renato de tentar matar o cara. Tu tem sorte, Nando. Tu tem muita sorte até agora. É só sorte que tu tem. Se essa polícia não começar a dar resultado, e eu falo da Polícia Civil, porque é eles que têm que dar resultado. Foi aberta a porcaria da investigação tardia, 6 meses, 7 dias e 4 horas. Depois do período que teria que ser investigada as coisas, que são até 30 dias depois do dia 2, dos fatos. Vocês também têm prazos, caramba! Aí eu fiquei lá fazendo vídeo feito uma idiota, achando que a investigação estava rolando, e vocês assim, ó! Aí quando o trabalho apareceu lá os videozinhos, apareceu através, né, de uma propaganda jurídica que nós pagamos, né, porque quando você paga o direito positivo, você paga para circular a tua propaganda, né, propaganda dos criminosos, dos bandidos da Elisete. Aí começou a ficar uma saia justa, porque ficou meus vídeos muito evidente que eu estava falando a verdade. Que problemas são vocês, problemas estão nas instituições, problemas são os juízes, problemas são os promotores, problemas são quem não faz seu trabalho. Aí começou a ficar muita evidência científica. Aí me liga o tal do investigador, vamos tomar seu depoimento. Pois é, hoje eu estou dando o nome do cara que nós não tinha para dar, é o tal Jean Góes. Investiga que é prima do Bernardo. É o Bernardo que tem que dizer se foi ele ou não que arrancou o portão, porque é o Bernardo que estava ali na hora dos capuzados e conhece todos os outros. É simples, é mágico. E depois deles atrás está as 4. A Elisete, a Rosângela, mãe do Yuri, a Anaílde e a senhora Vitória Fortes, namorada do bandido que disparou. Pronto. É tão simples. Uma investigação é tão simples.
E eu estava sempre disposta a colaborar. Sempre disposta a colaborar com a verdade. Não com aquilo que o delegado fez lá na televisão. Em todos os momentos eu estive disposta a colaborar com a justiça, a atender chamadas, a falar por videoconferência. E lá no relatório da própria delegacia consta. Quando que eu deixei o pessoal esperando? Eu não deixo, eu sou competente, é sinergicamente com eles. Mas parece que eu estou dando muro em facas. Aí vem o Estado, o Ministério Público, esses canalha, calcinha atolada, que diz qualquer coisa aí para estressar a família. E diz, bote na escola, porque Santa Catarina manda criança na escola. Mas nem que vocês façam uma escola especial, eu vou botar na escola. Vocês não entendem que eu sou autônoma há 5 anos? Que foi por causa da corrupção de vocês que isso tudo aconteceu? E não tem como resolver, nem como minimizar. Mesmo que vocês me paguem a multa trilionária que eu quero para fazer um hospital, vocês não vão conseguir me ajudar. E eu vou ter que continuar a minha vida, continuar avaliando assim, o mate na sua oficina, na sua escrita, no seu dia a dia, crescendo, se desenvolvendo, se alimentando, dominando a parada, a autonomia. Ele sabe se relacionar com um menino menor, com um menino maior. É claro que ele vai ter amigos. Principalmente quando alguma coisa de bom acontecer para a família em relação a todo esse ostracismo, inclusive da justiça. Ou vocês acham que é fácil? Depois de toda a porcaria que vocês fazem lá dentro do judiciário, a gente aguentar aqui. As crianças aguentar. Vocês acham que foi pouca cara de bunda que essas crianças estão aguentando? E isso não é uma pressão política, uma violência contra a criança? É nesses níveis que eu quero conversar. Por isso que eu deixei a Cristina aí, deliberadamente, por causa que eu preciso conversar nesses níveis. Não é nessa patotinha judiciária. Não é nesses níveis da maldição que está metida aí dentro, que não é capaz de abrir uma investigação, não é capaz de identificar bandido, não é capaz de carregar bandido preso. É nesses níveis. O ostracismo, ele pressiona a gente ou a ficar louco, ou a ficar muito louco e morrer de loucura, ou a gente explotar. Explotar como está aqui, ó. Explotar. E o que eu estou fazendo, queridos, é ser sem limite. Estou explotando tudo que eu tenho para oferecer para colaborativo. Mas não para abafar as canalhas. Não para aceitar elas dizer que eu sou uma canalha. Que eu sou a stalking, que eu sou a crime. Eu sou mãe de família, querida. Você vem aqui, como diz o Vado, foi lá no vespeiro, meteu a espada no vespeiro e achou que não ia ser picada. Mas nem com toda a proteção judiciária do planeta, vocês vão ficar livres disso daqui. Vocês não vão. Porque eu tenho disposição técnica, eu tenho disposição escrita, eu tenho disposição falada, eu tenho disposição para ir trabalhando aos poucos, e trabalhando rápido, trabalhando sozinha e trabalhando em outros níveis também. E em níveis superiores também que a gente está trabalhando. Eu não faço nada sem orientação do escritório. Se o escritório manda orientação, eu faço, senão eu não faço. É tudo orientado. É com orientação. Eu exploto, as coisas saem de mim, mas elas também são reguladas pelo escritório. Para vir aí uma craquenta, miserável, me chamar de maluca, me chamar de todas essas coisas que elas têm chamado de problemática, que seríamos nós que teremos que apresentar o laudo. E esse laudo aqui, Reni? E esse laudo da sem-vergonhice, da canalice, da estupidez, da mentira, de tudo que vocês fazem no direito positivo é para normalizar? Você quer que eu normalize isso?
Tá faltando bagas para você? Eu tô com bagas ali na minha bolsa. Para levar bagas lá para tua mesa, lá pro teu escritório. Diz que tem uma menina que trabalha lá no Fórum da Maconha e é a filha da Marlene, que assinou o baixo-assinado. Eu vou pegar essas bagas, botar numa caixa e mandar lá para vocês. Aí a filha da Marlene, eu fico ali no ponto, entrego para ela leva para vocês. E aí vocês usam a baga, que nem eu uso o palo sagrado, meditam com a baga no peito, para ver se vocês estão fazendo alguma coisa que presta lá dentro ou não. E tirem suas próprias conclusões. Vocês esqueceram que naquele ano, que o meu bebê, o meu filho, que hoje está grande, foi machucado por uma delinquente desse calibre, que eu ganhei experiência com a justiça? Vocês esqueceram que eu fiz o MHD, que eu fiz o PhD do Jefferson Oswaldo Vieira e do Alexandre Argenta, instruindo uma guerreira na faculdade da vida? Vocês esqueceram que eu passei pela melhor escola, a maioral escola do planeta? Vocês não deveriam esquecer disso nem um dia de suas vidas, principalmente governador, desembargadores e todos que criam essas instituições imbecis para cuidar de criança impotente, delinquente, que não consegue ajudar criança nenhuma, quando vocês também não conseguiram ser justos com a questão do bebê. E é lá que vocês têm que revisar. Aqui é coisa pouca para pegar esse complô aqui, ó, que tá causando toda a bagunça. É só ter vontade. E não é vontade política, porque é por má vontade política que vocês estão fazendo violência política comigo e deixando de praticar a justiça. Boa vontade judiciária. Boa vontade judiciária. Uma boa vontade resolve tudo isso. É só ter boa vontade. O que eu tive até agora nas redes foi boa vontade. Eu extrapolei a boa vontade. Eu tirei boa vontade do além, do escritório, dos deuses. A deusa desceu e disse: vai firme, minha filha, que eu tô aí dentro, eu tô contigo. E eu alinhei com o Renato, com a advogada, com a juíza, com a delegacia, com quem podia ajudar, com quem podia extrair alguém em algum momento que não estivesse fazendo tanta besteira. E não desisti. E não vou desistir. É murro em faca. E sangra, mas não tem problema. Assim, quem sabe a minha advogada veja esse vídeo e entenda que rolar cabeças não significa matar ninguém. Mas também não significa deixar bandido solto. E se eu não matei aquela que machucou o meu bebê, que ela ainda continua solta, é porque os meus métodos de justiça com as próprias mãos têm sido legais. Têm sido profissionais. Tem sido, não significa que vão ser para sempre. E aí vem o canalha, extrai essa parte da frase e transforma numa peça jurídica. Por quê? Por causa da seita do direito positivo, que não é justo. Agora vem um juiz com boas bagas, peso na cinta e ensaca a viola do resto, dizendo: o que vocês estão fazendo? Meu Deus! Sufocaram aquela família ao ponto de eles precisar se defender com as próprias mãos. Chega! Sabe o que eu tenho medo da Vitória Fortes? Não é dela, é da covardia com que ela vendeu a notícia para a TV Record e para possivelmente outros lugares, com fotos dos meus filhos, da minha família, que ela estava arrastando isso para levar para os canalhas. Até anotei o sobrenome aí de uma das assistentes social que está enfiada lá naquele fórum, que é do mesmo sobrenome dos caras aí que estão pegando altos dinheiro do governo federal para sustentar coisa que eles nem têm.
que é dinheiros de pandemia. Esse tipo de gente tem que ser investigado e não pode estar dentro de uma instituição pública que vai cuidar de casos delicados de crianças e tudo mais, fazendo o uso inapropriado daquela instituição para cuidar de casos pessoais, transformar pais em bandidos, enquanto verdadeiros bandidos não estão nem aí. Esse complô do Fernando Pereira, dessas canalha, um cara que está aí há 1 ano, não sabe nada da nossa vida. Até o vizinho novo sabe mais de nós do que esse cara, que está dando relatório no Ministério Público. Vamos deixar eles falar, mas daí eu venho na rede, meu vídeo é censurado, é tirado, sou xingada, sou atacada. E não tem pessoas que possam ver a grandeza do que eu estou fazendo? Eu já disse, eu me coloquei à disposição. Encontrem as minhas falhas, estou disponível. Aqui o senhor avaliou, eles estavam cheios de boa intenção. Eles estavam em boa intenção, só queriam transformar o seu filho no delinquente do pedaço. Era boa intenção. Era boa intenção. É assim que é a Costa da Lagoa. Se você não aguenta, saia. Porque tem um monte de juiz que defende isso também. Eu sou inevitável. A palavra nem é inesquecível. Nem é nada de multimensurável. Eu sou inevitável. A palavra mais correta é inevitável. Eu sou inevitável para essa sociedade. Inevitável. Por isso que eu estou correndo risco de vida, por ser inevitável. Nesse momento das piores divisões sociais, das piores uniões sociais que estão se unindo para tirar nossa história, para tirar a verdade, para tirar tudo o que é bom e amputar qualquer coisa louca assim, mas não estão enxergando essas loucuras. Aí vem uma pessoa contundente, eficiente, inevitável como eu, e é dados por louco. Onde está a minha loucura? Chame os psiquiatras, chame os psicólogos, chame todos os gêneros para avaliar onde está a minha loucura, mas coloquem eles ver todo o meu material de cabo a rabo, meu material digital e principalmente o material digital que vamos produzir usando todas as folhas do capa a capa do maldito processo editado por vadias políticas. A dor que eu sinto, se não fosse a minha agüita amarela hoje, talvez eu já nem aqui não estaria, pela pressão que é você viver, você está vivendo o Estado querer sequestrar os teus filhos, fazendo isso de forma legal. Você está dando muro em facas e ninguém te escuta. Mas essa dor, que é impagável, o Estado vai ter que me indenizar. Beijinho, beijinho, muitos beijinhos, tchau, tchau.